Salve Maria toda pura sobre a sua vida. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos ensina que para entender a verdadeira igreja. Por quê? Você pega em Atos Apóstolos 2:42, tem uma doutrina. Atos Apóstolos 2, 1 ao 5, desce o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2, do 7 em diante, ali você vê, tem pessoas de várias nações, entendia com sua própria língua materna. Por quê? Para ter uma só unidade, uma só fé e uma só igreja. Atos dos Apóstolos 15:7, ali você vê o primeiro concílio ali de Jerusalém, São Pedro, coloca o caso de ordem para nós entender o quê? Que é uma só igreja. Para nós entender o quê? Que é católica, apostólica, romana. Tanto Santo Inácio de Antioquia diz que aonde está o bispo, ano 107 ali, é a igreja católica. Olha só. E a igreja, simples, orava como? Com até o Tóquio. Atos Apóstolos 1:14. Olha só. Todos eles perseveravam unanimemente, ó. Eles quem perseverava unanimemente. Atos Apóstolos 1:13. Tendo ele entrado no cenáculo, subir ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, que perseverava na oração, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, Filofeu, Simão, Zelador, Judas, irmãos de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente. Junto com quem? À espera do quê? Do Espírito Santo. Olha só. Atos Apóstolos 2, vemos ali, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, esse foi arrebatado, ó. Olha só, a quem? Aos apóstolos. Quem? Que perseverava unanimemente nas orações. Junto com quem? Com a mãe do Verbo. Olha só, a quem o Espírito Santo despalsou. Então, mas eu creio na sola Escritura, porque a Igreja Católica ela se corrompeu, como os protestantes dizem, certo? Se apostatou da fé. Como que o Espírito Santo que desceu sobre essa igreja, o Espírito Santo assiste à igreja, a quem foi confiado ali, aos apóstolos, orando junto com Maria, que a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente nas orações, vai se corromper? Tem uma doutrina, tem um Espírito Santo que assiste a igreja, e eles oravam juntamente, nada menos, nada mais, com aquela que o Espírito Santo desposou. Olha só. Então, você tem que seguir isso aqui, ó. Orar junto com Maria, porque a Bíblia, a Escritura, a sola Escritura, diz que os apóstolos oravam junto com Maria. Por que vocês não oram junto com Maria? Porque a Escritura diz que eles oravam com Maria. Por que vocês não oram junto com Maria? Por que vocês fundaram a igreja, divisões, e não oram com a toda pura Escritura? Atos 1:14. Escritura, então você tem que seguir. Então, por que vocês não oram com Maria? Porque vocês não são a verdadeira igreja. Não tenho nada contra. Certo? A verdadeira igreja ora junto com até o Tóquio. E Atos Apóstolos 2:10, o Espírito Santo, ali tem pessoas de várias nações, ó. Por quê? Desce o Espírito Santo, está ali unido na unidade, perseverando nas orações a quem foi confiado, os Apóstolos 1:2. Olha só. Que quis deu instrução através do Espírito Santo. Fica aí, que o Espírito Santo irá descer, como vai dizer aqui, Atos 1,
8. Mas descerá sobre vós o Espírito, e vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Mateus 28, 19, 20. Ou Marcos 16, 15. Olha só. Ali tem pessoas de várias nações, as Apóstolos 2,7, profundamente impressionados, manifestavam suas admirações, não são porventura galileus, todos esses que falam. Como então, todos nós ouvimos, olha só, todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. É só, parto, não vou esticar muito o texto aqui, não vou mostrar muito versículo bíblico, vamos degustar em cima desses versículos aqui, para você entender o que aconteceu. Quem são esses que perseveravam na oração? Quem são esses que estão ali junto com até o toque, esperando o Espírito Santo, a igreja se torna pública e... Só para você entender o que é ser católico. É isso que falta nessa atualidade. Voltar esse princípio. Voltar esse amor dos primeiros cristãos que oravam, que perseveravam junto com a Theotokos. Olha só que interessante. Como eu vejo aí. Tem bispo falando mal do Frei Gilson, porque o Frei Gilson acorda 4 horas da manhã para orar o Santo Rosário. Olha só. Incomoda mesmo, cara. Tem que voltar a essa origem, ó. Unidade. Não bispo, padre falando mal de Frei Gilson. Não. Unidade. Catolicidade. Orando o Santo Rosário com o Frei Gilson. Bispo, padres, frei, monge, beatra, freira. Tem que orar junto com o Frei Gilson, porque nós não somos uma igreja protestante. Se irrita com uma campanha, uma campanha não, que a campanha é coisa de protestante, né? Uma consagração, um santo terço, etc. Não. Tem que orar junto com o Frei Gilson. Por quê? Nós somos católicos. Nós não somos contra o Frei Gilson, a oração do Santo Rosário às 4 horas da manhã. Mas tem padre que se irrita. Tem bispo que se irrita. Por quê? Porque eles não fazem o que o Frei Gilson faz. Por quê? A Bíblia diz que todos oravam junto com Maria. Eles perseveravam com Maria. À espera de quem? Do Pará, que já estava sobre a vida da Virgem Maria. Olha só. Olha só, eles ouviam sua própria língua materna. Eles quem? Olha só, partos, medos, lemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfínia, o Egito, as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou presépio, cretenses e arábios, ouvimos publicar na nossa língua as maravilhas de Deus. Estava, pois, todo atônico, 12, né? Atos Apóstolos 12, 2:12. E sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, o que significam essas coisas? Olha só. Olha só. Eles entendiam o quê? Que estava acontecendo ali em Atos Apóstolos 2. Por quê? Você já vê a unidade, você já vê a catolicidade dos apóstolos. Orando junto com Maria. Certo? E ainda mais as Apóstolos 2:42, as Apóstolos 2:14, São Pedro ali já está concretizando Mateus 16:18. Já começou a edificar a igreja, porque já está cheio, transbordando do Espírito Santo. Certo? Olha só. Atos dos Apóstolos 2. Esse Espírito Santo, tem como saber se é verdadeiro Espírito Santo mesmo? Tem como saber, ali na Universal é o Espírito Santo? Ali na Assembleia tem como saber se é verdadeiramente o Espírito Santo? Se for o verdadeiro Espírito Santo, então tem que orar com Maria, tem que seguir o fundamento dos apóstolos. De acordo com os apóstolos seguiram. Mas não ora com Maria, então não é o Espírito Santo. Não tem Pedro para o pastoreio, então não é a doutrina, o fundamento dos apóstolos. São fundamento de homens.
Ali você entende Atos dos Apóstolos 2, ali todo mundo entendia com a sua própria língua materna. Então tem que ter uma unidade para ser a Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica professa Efésios 4:5. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito Santo, um só Senhor, certo? Olha só. Atos dos Apóstolos 2:42, não vou esticar muito, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão. Ó, Atos dos Apóstolos 1:14, todos eles perseveravam. Olha só. Perseverava, claro. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 1:14, todos eles perseveravam no limite das orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, esse irmão dele. Olha só. Perseveravam. Olha só. Atos dos Apóstolos 2:47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor juntava outros que estavam para o caminho da salvação. Por quê? Tem uma doutrina para você perseverar. E essa doutrina desce o Espírito Santo. Unidade. Entendia pessoas de várias nações, entendia sua própria língua materna. E Atos dos Apóstolos 1:14 orava junto com Maria. Perseverar eles nas orações. Olha só, o termo catolicidade. Não vou nem seguir mais, porque, ó, prisão de Pedro e João, cura do coxo. Ó, Atos 4:32, a multidão dos seus era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Olha só. Agora você vai entendendo o que é ser católico. Outra prova convincente, ó, que Maria orava junto com a igreja, ó. Atos 12:12, ó. Ali a morte de Tiago, né, e São Pedro sendo preso. A igreja orava. Atos 12. 5, ó. Pedro estava assim, encarcerado na prisão, mas a igreja orava, sem cessar por ele, ó. A Deus, ó. Olha a perseverança. A igreja orava. Olha só o que acontece. Atos dos Apóstolos 12:12. Refletiu um momento que o anjo libertou Pedro, etc, tal. Já tem outro assunto, outra pregação, ó. Dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinha reunido e fazia orações. Olha só. Viu como os cristãos eles são unidos? Eles não largam da Teotocos. Eles oram junto. A Igreja Católica ela é uma unidade. Aqui em Itaquá está celebrando uma Santa Missa. Lá há uma liturgia. O que vai ser pregado aqui, o que vai ser anunciado aqui, vai ser anunciado lá nos Estados Unidos. O que vai ser anunciado lá nos Estados Unidos, vai ser anunciado lá no Japão. O que vai ser anunciado lá no Japão, vai ser anunciado lá na China. Ele é católico apostólico romano, não católico apostólico chinês, não. É só a unidade. A catolicidade. Porque 1 Pedro 5:3 diz que a igreja eleita, que está ali em Babilônia, que é a sede, que é o Vaticano, Roma, certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É um estudo simples para você entender. Só em Atos Apóstolos 1 e 2 você já começa a entender. Nós católicos nós temos que perseverar na oração. Como é perseverar? Na unidade. Olha só. Orando junto com Maria. Se tem igreja que não ora junto com Maria, não é igreja católica. Se tem igreja desprezando Maria, não é igreja católica. Que os apóstolos oravam, perseveravam, e o Espírito Santo desce, etc. Junto com Maria. Simples entender isso. Está na
Escritura. Se você ama a Escritura, então você tem que seguir. Ou então rasga esse versículo, que você vai estar se contradizendo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.